Oi, gente, mais um podcast. Hoje eu tô com uma convidada pra lá de especial. Eu tô aqui com a Julie. A Julie me chamou muita atenção para trazer ela pro podcast, para ela contar um pouquinho da experiência dela, já que ela faz um dos cursos mais aclamados, né? Um dos cursos mais visados, que é o curso de medicina. A Julie vai contar um pouquinho da história dela pra gente, né? Julie, seja bem-vinda ao nosso podcast Crescer. Obrigada, Ana. Pra mim é um prazer estar aqui hoje com vocês. Muito obrigada pelo convite, sou muito agradecida. Tá um pouco nervosa? Ai, confesso que eu estou um pouco nervosa, chego até a estar tremendo um pouco. Não. Mas tudo bem. Não fique, eu também tô. Eu confesso, até falei no outro podcast, eu não fiquei tão nervosa como eu tô aqui com você hoje. Não sei porquê, mas eu estou. Julie, você tá aí fazendo estudante de medicina, né? Sim, nossa, graças a Deus, Deus tem me abençoado, que era uma coisa que eu sempre tive o desejo, o anseio por fazer. E Deus me abençoou com uma vaga na faculdade de medicina, que é muito almejada, realmente. Mas a história da Julie, ela vai além disso, né? A Julie, ela faz medicina. Eu até queria saber, Julie, se sempre foi o seu sonho. Você poderia contar pra gente, assim, se esse sempre foi seu sonho? Eu sempre quis fazer medicina? Ou você fala, não, eu sempre quis, mas teve um momento que eu achei que era outra coisa. Sim, Ana, teve um momento que eu pensei em faculdade de veterinária, né? Faculdade de medicina veterinária. Porque eu era muito apaixonada pelos animais e eu gostava muito desse contato. Então eu tinha na minha cabeça que eu ia ser veterinária. Mas isso era muito pequena e eu não tinha muito bem uma noção de todas as áreas que eu poderia atuar. Eu só sabia que eu gostava desse contato por eu amar muito meus animaizinhos de estimação. Então eu achava que eu seguiria nessa área. Mas Deus tinha um propósito bem maior na minha vida. E teve um evento em especial numa igreja. E nesse evento, no final do culto, uma mulher, uma senhora, ela chegou pra mim e falou assim, posso conversar com você um pouquinho depois do culto? Que Deus mandou te entregar um recado. E eu fiquei intrigada com toda aquela situação, porque nunca tinha acontecido nada parecido comigo. E eu falei, meu Deus, o que será? Será que eu tô fazendo alguma coisa de errado? Ai, meu Deus. Deus vai me corrigir. Ai, meu Deus, o que eu tô fazendo de errado? Já penso que é alguma coisa. Verdade. E então, no final do culto, né? Que foi até um culto das irmãs. Ela chegou pra mim e falou assim que eu ia ser médica. Que Deus estava abrindo uma porta pra mim numa faculdade de medicina. Só que naquela época eu era muito novinha, eu tinha entre 8 e 9 anos de idade, então eu nem pensava em faculdade. Mas Deus já tinha me apresentado a minha promessa. Então, a partir daquilo, eu comecei a pensar mais sobre na carreira de medicina. Só que ao mesmo tempo que eu comecei a pensar, eu vim de escola pública, então pra mim era muito complicado, era um sonho praticamente inalcançável, porque é muito difícil realmente passar no vestibular. Quem faz o vestibular, né, pra medicina sabe o quanto é concorrido uma vaga. E aí eu falei, meu Deus, mas o senhor disse, né, quem sou eu? Eu acredito também, Júlia, que você deve ter passado algumas dificuldades, né? Eu vejo que o curso de medicina, até pelo que você acabou de citar, né? Porque estudar em escola pública, a gente sabe que tem muitas escolas públicas que te preparam para poder estar passando nessas faculdades que são tão difíceis, né? Esses cursos que são tão difíceis de passar. Mas eu acredito que você deve ter encontrado muita dificuldade de, não sei, né? A que ponto você achou que a escola pública, como você já citou, não te preparou para poder estar fazendo um curso, né, de medicina? Sim, no caso eu senti essa defasagem quando eu tive contato com o meu primeiro vestibular. E eu percebi o quanto de conteúdo eu tinha em falta. E eu falei, meu Deus, e agora? Como que eu vou fazer? Porque eu competia com pessoas que estudou a vida inteira numa escola particular e o ensino é mais direcionado ao vestibular, no entanto que no último ano deles é como se fosse um cursinho preparatório e eu já não tinha essa base que eles carregavam. Então eu me vi numa situação que eu falei, não, pra mim é impossível. Eu falei, pra mim não vai dar. Só que aí eu me lembrei da promessa que Deus tinha me feito muito tempo atrás, quando eu tinha 9 anos, que sim,
eu iria entrar na faculdade de medicina. E eu me agarrei a essa promessa. E na Bíblia fala, né, em Lucas, que para Deus nada é impossível. E eu me agarrei a isso. Eu falei, não, Senhor, pra ti nada é impossível. Eu vou sim conseguir. Não importa como. Se eu tiver que estudar, fazer um cursinho, mas eu vou me dedicar. A minha parte eu vou fazer. Até é o nosso tema, né, do nosso podcast, aquilo que é o tema do canal, tudo, que é crer ser, né? Então, assim, eu acredito que, mais uma vez, eu cito de novo, você acreditou na promessa daquilo que o Senhor falou pra você, que você ia ser uma médica, né? Você tá estudando agora, né? Mas eu acredito que você tava naquele momento de eu vou acreditar e eu vou conseguir. Até vou entrar nesse assunto, né? Falar um pouquinho do como você conseguiu, né? Qual foi o processo que você teve, quantos nãos você recebeu, né? Sim. Mas antes disso, eu vou chamar o comercial. Eu sei que o assunto tá bem legal, mas eu preciso chamar o intervalo pra gente poder continuar com esse bate-papo que tá muito interessante. Vem o comercial aí. Estamos de volta com o nosso podcast. A Júlia vai contar um pouquinho. Júlia, eu queria saber sobre as dificuldades que você passou, porque eu imagino que você teve muita dificuldade de realmente receber o sim do eu vou estudar medicina. Sim, foi um processo bem árduo até eu conseguir essa vaga, né, na faculdade de medicina. E primeiro eu comecei com os vestibulares, que eu achei os cursos pré-vestibulares, que eu achei que iria me ajudar muito no meu preparo. E no primeiro ano eu fui toda empolgada. Eu falei, não, vai dar tudo certo, Deus é comigo, e eu vou fazer esse cursinho e eu vou aprovar no final do ano. E sempre orando a Deus, buscando a Deus, pedindo a Ele confirmação. E eu falei, não, vai dar certo. E aí eu fui pro meu primeiro vestibular, estando no cursinho, e não. A resposta foi não. E aquilo me deixou muito chateada. Eu falei, Deus, meu Senhor falou pra mim que eu ia ser aprovada e cadê minha aprovação? E eu falei, não, Deus, mas tudo bem, não tem nenhum problema. O tempo é do Senhor, não é o meu tempo, né? E eu falei assim, não, se não foi esse ano, vai ser o próximo ano. E fiquei firme. Estudei, me dediquei e aí fui fazer as provas no meio do ano. E mais uma vez a resposta foi não. E eu falei, meu Deus, alguma coisa tá errada. Nesse momento, acho que você meio que... Eu sei que é difícil, mas você deve ter pensado assim, será que é? Será que aquilo que falaram pra mim é verdade? Será que aquela promessa é verdadeira, né? E engraçado que eu acredito que dentro do seu coração sempre tava que era verdadeira sim. Só que como você recebia os nãos, você chegou a questionar se isso era verdade? Sim. Mudar de ideia, querer pensar em outra coisa? Nunca cheguei a pensar em mudar de curso, mas sim eu comecei a pensar que a promessa não era verdadeira, que poderia ter sido um equívoco, por exemplo. E eu comecei a buscar a Deus e eu comecei a ficar muito triste, porque é muito triste você se dedicar para uma prova e você receber como resposta um não, então é muito triste. E aquilo foi me deixando o coração cada vez mais em conflito, sabe? Assim, aflito, contrito. E todas as vezes que eu me sentia assim, que eu ia à igreja, Deus sempre vinha e falava comigo. Seja através da palavra, seja através dos louvores, seja através de uma terceira pessoa, uma segunda pessoa que vinha até a mim e falava, não, Deus é contigo. Deus manda te dizer que sim, você vai ser aprovada, mas não é no seu tempo, mas sim o tempo de Deus. Isso que é difícil, você aceitar o tempo de Deus, porque a gente quer as coisas pra ontem, mas a realidade nem sempre é assim. Eu acho que acalmar o nosso coração é muito difícil, né? Sim. Você recebe a promessa, você sabe que seu Deus é grande, que seu Deus é poderoso, que Ele pode fazer infinitamente mais, só que você fica pensando, mas quando? Né? Sim. Quando vai chegar a promessa? A Julie, né? Ela vai contar pra gente, enfim, como que foi receber o sim, né? Eu passei. Ou, né, aonde foi, que faculdade né? Sim. Aonde você mora? Sim. Para fazer o curso de medicina. É aqui mesmo na cidade? O que tá acontecendo na sua vida hoje? Ok. Então, como que aconteceu? Depois de 3 anos de cursinho,
recebendo vários não, sempre quase passando, porque aqui o vestibular, a gente fala, né, que é um pouco injusto, porque o candidato ele vai ter que competir com outras pessoas por uma vaga, não é pelo seu mérito, pelo que você sabe, mas sim, se uma pessoa naquele dia tiver um pouquinho mais tranquila para fazer a prova, já consegue uma pontuação a mais, passa na sua frente. Então é um pouco injusto esse sistema. Então eu comecei a ficar cada vez mais aflita e muito triste, e teve um dia que eu cheguei para Deus e falei, não, pra mim não dá mais, eu não consigo mais e eu estou desistindo. Eu até pedi perdão a Deus por estar desistindo, mas eu não aguentava mais, não aguentava, é muita pressão. E desde então eu resolvi buscar um trabalho, no entanto que eu vim trabalhar no Centro Universitário FUNVIC, que pra mim foi uma bênção. E trabalhando aqui, eu estava super empenhada, dedicada, amei trabalhar com a empresa, é muito, muito boa, é uma faculdade de referência. E eu me sentia em casa com o Centro Universitário FUNVIC. Porém, Deus ainda tinha um trabalho maior para mim. E eu trabalhando aqui, um dos pais da minha amiga, que fez o cursinho comigo, ele chegou um dia e falou, olha, as minhas filhas, elas vão estudar na Argentina, elas vão tentar a medicina lá. Será que você não se interessaria em ir junto? Porque a gente ficou sabendo que você desistiu do cursinho e tudo mais. Então, se você tiver interesse, você pode estar indo junto com a gente. Daí eu falei, meu Deus, o senhor é pai. Eu me senti muito feliz, meu coração se encheu. Foi no Unifunvic foi no Unifunvic. Você teve esse encontro com esse pai de aluno, né? Ou não sei, ele era pai de uma aluna? O que ele era? Sim, ele era pai de uma amiga minha que estudou comigo no cursinho. Ah, no cursinho. E você encontrou ele aqui? Encontrei ele aqui. Ele fazia, na época, teologia, que é um dos cursos que a Unifunvic oferece. Entendi. E no caso, ele me viu trabalhando, né, na parte de vestibulares, e ele resolveu oferecer pra mim também essa oportunidade de estar indo junto com elas. E meu coração reacendeu de novo. Nesse dia, eu lembro que eu fui super feliz pra minha casa e comentei com os meus pais. E naquela época eu tava com aquela canção na cabeça, né? Que falava assim, se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele também é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se ela fechar, Ele vai continuar sendo Deus. E aí eu parei e pensei, falei, será que é uma porta? Ou será que essa porta ainda continua fechada e eu estou querendo abrir ela a pontapé? Eu sei. Mas não, eu falei, entreguei na mão de Deus. E falei, Senhor, se for da tua vontade, vai dar tudo certo. Eu tinha pouco tempo para poder estar fazendo a papelada para estar indo para outro país. E eu entreguei na mão de Deus e falei assim, ó, se for de Deus, vai dar tudo certo. Eu vou conseguir resolver os meus problemas, a parte de papelada, dentro do prazo estipulado, e eu vou conseguir com as meninas. E pela graça de Deus, deu tudo certo. Eu consegui resolver todos os problemas que eu tinha. Mas eu não entendi o ponto de... Você foi para lá antes de fazer a prova? Você realizou a prova lá? Ou foi feita a prova aqui? Isso, a prova foi realizada lá. Só que antes de você ir para lá, você precisa resolver a questão de papelada, porque tem uma parceria entre os países da América do Sul para estudo. Então eu tive que legalizar os meus papéis, convalidar para que eu pudesse estar tentando fazer uma prova para ingressar na Universidade da Argentina, que seria em Buenos Aires. Então você já tá morando lá? Sim, já estou morando lá. Tá de passagem aqui, né? Tá um tempinho aqui, mas tá morando lá. Isso. Você vai contar um pouquinho pra gente como que é a cultura de lá? Eu quero saber mais de como tá sendo viver lá, né? Mas antes, eu vou chamar um intervalo e daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta e a gente está quase finalizando nosso podcast. A Julie, né, como ela tá aqui, a nossa convidada, eu tô toda empolgada para saber mais sobre a medicina, como é, né, tá fazendo medicina em outro país, como é morar em outro país, né? Então você se mudou para lá, então você tá em qual ano? Como que tá sendo? Sim, pra mim tem sido uma vitória a cada dia e eu tô fazendo a faculdade em Buenos Aires, que seria a capital da Argentina. A Argentina foi um país que me recebeu de braços abertos.
as pessoas são maravilhosas, são muito receptivas, sempre estão dispostas a nos ajudar. Há uma grande quantidade de brasileiros, então eu pude conhecer pessoas maravilhosas que até hoje seguem comigo durante a carreira. Então foi muito importante para mim esse contato com essas pessoas, porque ficar longe de casa, longe da família é muito difícil. A saudade bate, a tristeza de não poder estar em eventos, como por exemplo o aniversário, ou seja, em outras ocasiões, reunida em família, isso foi o que mais me doeu. Mas lá também encontrei uma família que são as minhas amigas que, nossa, é como se fosse uma irmã que eu ainda não tenho. Eu imagino. É porque você é filha única, né? Sim, sou filha única. Eu imagino que logo de cara ter que viver em outro país com outras pessoas, né? Mas eu creio que o propósito era você fazer lá, né? A faculdade que ia te receber, aonde você ia transparecer a sua luz mesmo, né? Do seu ser, né? A pessoa que você era lá, tenho certeza que você tem irradiado luz lá para as pessoas, para os professores, para os alunos. Eu sei que para você, como crescimento pessoal, deve ter sido muito legal. Você tá tendo essa experiência, né? Uma curiosidade, né? A comida lá, come arroz e feijão lá? Lá come arroz e feijão? Então, Ana, infelizmente não comem. E eu sou apaixonada pelo feijãozinho, arroz brasileiro. Não tem? Na realidade, sim, tem. Só que não é o carro-chefe deles, né? Porque eles... Como seria um prato argentino? Seria ali a carne, que ela é bem conhecida no Brasil, e o purê de batata, ou a batata frita. Então, seriam mais esses acompanhamentos da batata com a carne e ali uma salada. Então, é um pouco diferente do nosso prato. Então, assim, vamos dizer que na mesa dos brasileiros está o arroz e o feijão. Então, lá em Buenos Aires está... A carne e a batata? Exatamente. Que não combina. Acho que... Não sei, né? Mas você acostumou com isso? Sim, me adaptei. Mas nos próximos anos que eu fui pra lá, porque já são 3 anos e meio, quase 4 anos que eu estou morando lá. E aí a gente passou a levar o nosso feijãozinho carioca, que é uma delícia. E aí então vocês levam? Sim, levamos. Legal. Uhum. Isso é legal. E aí, aos poucos, eu acho por conta da demanda de brasileiros que existem lá, e também pela procura desses produtos, a gente começou a encontrar também nos mercados, mas ainda são poucos que ainda fornecem esse tipo de produtos, que seria grãos, né? Grãos. É isso. É chique. Grãos. Arroz e feijão. É grãos, gente. Grãos. Deixa eu te falar uma coisa. Vamos lá. Eu queria... Você mora com quantas pessoas? Olha, já cheguei a morar com 20 meninas. 20? 20, sim. No começo, quando eu cheguei lá... 20 meninas, 20 TPMs. Isso sim. não dá certo. Isso não é... 20 mulheres juntas, acho que... não sei. Sim, era bastante. Já deu briga? Já deu desentendimento. Imagino, 20 sim. mulheres, um desentendimento, não que a gente queira isso, mas acaba acontecendo, né? Sim. Mas é muito legal, né? Você tá vivendo esse sonho, né? Como eu falei no começo, aclamado, né? Sim. O curso de medicina é um curso aclamado, aquilo que todas as pessoas querem, né? Todas não, mas assim, pelo menos brilha os olhos, até de quem não é da área de medicina, olha e fala... Nossa, medicina. Você sente isso nas pessoas? As pessoas olharem pra você e falar assim, nossa, ela faz medicina. Sim, sim. No entanto que eu não terminei a carreira ainda, estou num período de faculdade ainda. Mas eu acho que só de você estudar. E muitas pessoas já chegam, então, eu tô passando por isso, por essa situação. Tem isso, então. Eles já querem que você dê o diagnóstico. Aí fica um pouco difícil, não tem como, né? Porque eu não terminei. Mas sim, as pessoas já têm um outro olhar, já passam a ter. Mas deixa vamos lá, eu confesso que acabar o podcast eu ia te perguntar. Dipirona, qual é bom pra dor de cabeça? Não pode responder essa pergunta ainda. Ainda não. Vamos esperar terminar a faculdade. A gente É até perigoso, né? Não pode, né? Tem que ser... Sim, são regras. Colocar o pezinho no chão, ainda não tá na hora. Cada coisa ao seu tempo. Imagino, mas deve ser igual, a gente recebeu aqui
a Rebeca, né, no outro podcast, e eu fico imaginando ela como fisioterapeuta. Ela é fisioterapeuta, a Rebeca, que a gente recebeu. Eu acredito que as pessoas ficam falando pra ela, eu tô com uma dor aqui, eu tô com uma dor aqui, o que eu posso fazer? Que exercício eu posso fazer? Você pode me ajudar, né? Exatamente. Eu imagino você fazendo, ela já é formada, né, você já tá aí quase se formando, mas imagino que as pessoas já te tratam como se fosse formada, né? Sim, exatamente. Mas existe como eu posso falar? Uma estrelinha e dizer assim, nossa, o curso de medicina dá uma coisa no ego, assim, de dizer, nossa, eu faço medicina, ou não? Você soube colocar o sapatinho da humildade aí. Eu acho que a faculdade já coloca você pra ser uma pessoa humilde, porque é muito difícil. Então, ela mostra pra gente que nós não sabemos nada. Porque é uma carreira muito, muito pesada. Então, eu acho que essa busca pelo conhecimento, em questão de como eles trabalham todos os conteúdos conosco, porque as provas são todas orais, então exige um pouco do aluno para que ele tenha o domínio maior pela matéria, para ele poder expor aquilo. Então, a gente fica muito nervoso. Então, foi bom porque eu aprendi a controlar isso também. E é exatamente isso. Ela mostra que nós não sabemos nada e que a gente precisa batalhar muito para se tornar um verdadeiro médico que seja digno de ser chamado de médico. Eu imagino. Mas eu fico imaginando os seus pais, assim, um orgulho, né? Além de você estar nesse curso tão importante para tantas pessoas, você está em outro país, né, sem eles, né? Uma filha única ainda, né? Que sempre muito apegada à família. Eu dou parabéns para você, muito orgulho da pessoa que você é, né? Que Deus continue te abençoando. Falta quanto tempo para você terminar o curso lá em Buenos Aires? Olha, faltam mais ou menos 3 anos e pouquinho. E que Deus te dê muita força nesse período, né? Espero que você volte pro podcast já formada, né? Quem sabe já falando, olha, Ana, tô trabalhando já. Aquele ano que a gente começou a conversar e o que eu sou hoje, né? Tô muito agradecida por você ter participado desse podcast, que poderia ser até mais, né? Eu acho que tem mais assuntos aí. Mas eu tô agradecida já, desde já, tá? Muito obrigada. Eu que agradeço. Amei estar com você. Você é um amor de pessoa, viu? A gente já se conhece há um tempo, né? Mas que bom, a gente tem um carinho especial uma pela outra. Eu tô torcendo muito por você. Obrigada por tudo, por todo o incentivo que você vem me dando, né? Sempre a gente conversa e fala, Ana, vai dar certo, né? Então, muito obrigada, gente. Esse é o podcast com a Julie, falando um pouquinho sobre medicina. A gente pode trazer outro dia ela, né, com outros assuntos. Eu vim aqui para agradecer vocês, né? Vamos lá, beijinho, até o próximo.